Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós questionamos pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. E uma coisa que às vezes passa despercebido, a palavra de Deus fala assim: sendo Jesus Deus, não prevaleceu dessa sua condição divina, mas ele se fez homem igual a nós em tudo, menos no pecado. Se Jesus não prevalecia da sua condição de ser Deus, como ele realizava todas aquelas coisas apenas usando a sua condição humana e não a sua condição divina? A gente fica pensando, primeiro, por que Jesus não quis usar da sua condição divina? Jesus tinha uma missão. A missão de Jesus é implantar o reino de Deus na terra. Essa missão é depois a missão de toda a igreja. Nós somos continuadores da missão de Jesus, que é implantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus é o coração de cada ser humano. Não é como naquela época eles imaginavam que era um pedaço de terra, né? Então, é o coração de cada ser humano, onde vai ser implantado a semente, a palavra de Deus, etc. Então, Jesus começou a implantar o reino de Deus na terra. E depois, nós, a igreja de Jesus Cristo, no caso, lá no início, Pedro, Paulo, Tiago, João, todos eles tinham a mesma missão de implantar o reino de Deus aqui na terra. É a missão de João Paulo II, foi a missão de São Francisco, de Madre Teresa e etc., de todos os cristãos implantar o reino de Deus na terra. Mas se Jesus tivesse usado a sua condição divina, nós diríamos também, claro, ele é Deus, ele pode fazer isso. Mas nós, quem somos nós para ter essa missão de implantar o reino de Deus na terra? Por isso ele não prevaleceu, porque a mesma condição que foi dada a Jesus é a mesma condição que é dada para nós. E não tem um Espírito Santo de primeira, um de segunda, de terceira, não. O mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus é o mesmo Espírito Santo que conduziu Pedro, Nossa Senhora, Tiago e Francisco de Assis e Teresa de Calcutá e etc, etc. É o mesmo Espírito Santo que age em você, em meu irmão e em mim. Não tem dois Espíritos Santos, é o mesmo. Então a mesma condição, a mesma graça é oferecida para toda a igreja. E aí a gente vai observando que Jesus foi mostrando isso para nós. Um dia, quando Jesus vai começar a sua vida pública, ele vai até o Rio Jordão, onde estava João Batista. E João Batista estava batizando. E Jesus entra na fila para ser batizado. João Batista falou: alto lá, que é isso? Você entrar na fila para ser batizado por mim? Eu não sou digno nem de abaixar e desamarrar as suas sandálias. Como? Aí Jesus falou: faz o que você tem que fazer, depois você vai compreender. E João Batista batiza Jesus. E o que aconteceu naquela hora? Veio sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba. E ali veio uma voz do alto, uma voz do céu, a voz de Deus Pai, que dizia: este é meu Filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha complacência, todo o meu amor, etc. Então o Pai estava dizendo: este é meu Filho. O Espírito Santo estava confirmando. E Jesus agora passaria a ser conduzido pelo Espírito Santo. Lá, Lucas 4:1, você observa que fala assim: e aí Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da força do Espírito, saiu do Rio Jordão, foi conduzido por esse Espírito Santo até uma alta montanha, um monte das tentações, que está do lado ali de Jericó. E Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites em oração, sendo tentado, etc. e tal. Depois você pega Lucas 4:4, está dizendo assim: depois, cheio dessa força do Espírito, Jesus saiu dessa montanha, voltou lá para a Galileia,
Na Galiléia ele foi para a sua cidade de Nazaré, e ali ele entrou na sinagoga, desenrolou o livro do profeta Isaías 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para que eu anunciasse a boa nova aos pobres, curasse os enfermos e libertasse os cativos. Quem estava sobre Jesus? O Espírito Santo. Tinha ungido Jesus para a sua missão, implantar o reino de Deus na terra. E ali, Jesus então continua dizendo: isto hoje acabou de se cumprir. O quê? Que o Espírito Santo estava sobre Jesus para começar a sua missão, a implantação do reino de Deus na terra. E quando Jesus fala isso, ele estava dizendo: eu sou o Messias. Eles revoltam todos e querem atirar Jesus de uma pirambeira, de um precipício, um monte do precipício, atirar ele lá embaixo. Mas Jesus passa no meio deles e vai embora. Ali ele muda para Cafarnaum, vai morar na cidade de Cafarnaum. Então Jesus estava agora iniciando a sua vida pública e vai para cá. Por que Jesus foi para Cafarnaum? Cafarnaum era um ponto estratégico. Era preciso que o evangelho fosse levado a todo canto. Mas não existia celular, não existia internet, não existia televisão, nem jornal. Então ali era um ponto onde as pessoas, quando subiam do Egito em direção a Damasco, ou descendo Damasco até no Egito, paravam ali para abastecer de novo de mercadorias, para alimentar eles e os camelos e dar de beber aos animais. Então era o ponto onde eles dormiam, e ali, como chega a noite, não tinha televisão para ver, não tinha nada, eles iam conversar e contavam o que estava acontecendo, e dali a notícia era levada por todo canto. Por isso Jesus foi morar ali em Cafarnaum, e ali ele passa. Nazaré ficou 30 anos, mais 3 anos a sua vida pública lá em Cafarnaum, onde realizou a maior parte dos seus milagres, e ali Jesus sim atuou como Messias, como Salvador. Do lado de cá, até aos 30 anos, Jesus era uma pessoa como outra qualquer. A partir daquele momento do Espírito Santo, a coisa foi mudando. E ali, nós podemos ver em João 20, 21, estava um dia os apóstolos fechados, era aquele dia, aquele domingo da ressurreição, e eles trancados no cenáculo, que dizem que era a casa da família de João Marcos, era o quartel-general dos primeiros cristãos. Eles estavam fechados ali, trancados com medo, e falando: se fizeram isso com o nosso mestre, o que eles não vão fazer com a gente agora? E ali, eles estavam fechados. Jesus aparece no meio deles e disse: sou eu, gente, olhem minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, e como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como que o Pai enviou Jesus? No poder do Espírito Santo. O que Jesus faz? Soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. A mesma força, a mesma graça que eu recebi, vocês estão recebendo. Vocês vão implantar o reino de Deus na terra. E aí, Jesus então vai colocando para eles todas aquelas condições. Naquela quinta-feira, ali, Jesus, reunido com eles, deu uma catequese sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo vos recordará todas as coisas, o Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo apontará o vosso pecado, e assim por diante. Ele vai fazendo aquela catequese sobre o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, fala para nós assim: sem o Espírito Santo, vocês não podem nem dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O que ele está querendo dizer? Sem o Espírito Santo não podemos nada. O Espírito Santo é a alma da igreja, é a vida da igreja. O Espírito Santo é que vem falar em nós. Jesus disse: não fiquem preocupados com o que dizer, é o Espírito Santo que falará através de vocês. O Espírito Santo vos recordará todas as coisas, e assim por diante.
E aí a gente vai observando que o Espírito Santo é que conduz toda essa igreja. Se não fosse o Espírito Santo, gente, se não fosse por ele, essa igreja tinha desaparecido no primeiro século. Mas é o Espírito Santo que conduz. E apesar de tantos erros, escândalos, coisas erradas, que Jesus disse, apesar de tudo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Nós observamos lá em Ezequiel uma passagem em que Ezequiel estava assim desanimado e pensando, gente, eu não consigo entender certas coisas, todas essas dificuldades, todos esses problemas, a gente não consegue entender. Eu acho que é melhor desanimar e acabar com tudo. Deus leva Ezequiel numa visão num monte de ossos secos. Ao chegar naqueles ossos secos, um deserto, só terra, areia, sol, Deus fala, o que você está vendo? Um monte de ossos secos. Você acredita que eu posso tirar vida desses ossos? Se o Senhor falar que sim, o Senhor pode. Mas eu quero usar de você, Ezequiel. Eu quero que você profetize ao meu espírito, que você proclame, que você dê uma ordem. Profetizar é falar em nome de Deus. E ele falou em nome de Deus que aqueles ossos levantassem e começassem a ganhar vida. E aqueles ossos começam a bater uns nos outros, um barulho ensurdecedor, e de repente naqueles ossos começa a criar carne, e de repente aqueles ossos vão juntando e vai nascendo pele e fica um monte de corpos. Ezequiel fica deslumbrado com aquilo. Ezequiel diz, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, como é possível uma coisa dessa? Aquele monte de ossos secos virou uma porção de corpos. Pena que não tem vida. Não tem o que, Ezequiel? Não tem vida, Senhor. Então agora eu quero que você profetize ao meu espírito, clame pelo Espírito. E Ezequiel clamou pelo Espírito de Deus, e dos quatro cantos da terra um vento impetuoso foi soprando, e aqueles corpos levantaram e formou um novo, um imenso exército. E Deus disse, é isso que eu vou fazer com vocês, ó meu povo, quando eu tirar vocês dos vossos túmulos. Nós observamos muito hoje que nós temos muitos corpos, nós temos muitos movimentos, muitas pastorais, mas está faltando muitas vezes esse sopro do Espírito, essa vida, essa paixão, esse entusiasmo, essa vibração pelas coisas de Deus. São coisas frias, mornas, só corpos. Está faltando isso. Clamemos pelo Espírito de Deus, que Ele venha nos dar sabedoria, entusiasmo, audácia, pregar com entusiasmo a palavra de Deus. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.